Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Vamos falar mais um pouquinho sobre risco e recompensa na renda fixa. Estamos agora entrando numa parte de exemplos do nosso curso. Já fizemos bastante da parte teórica e agora eu vou trazer uns exemplos, umas ferramentas interessantes, coisas desse tipo para ir fixando os conceitos que a gente viu até aqui, tá? E hoje, ou nessa aula, né, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de risco-recompensa e como que dá interação entre os diversos tipos de renda fixa aí voltando naquela ótica lá do emissor, tá? Então, lá no começo, né, nas primeiras aulas, eu falei que se há mais risco, se espera uma recompensa maior. Dei exemplo lá do primo que gasta muito dinheiro, né, e da prima que é mais certinha, que você vai, se você for emprestar dinheiro para ele, você vai pensar duas vezes para emprestar para o primo, né? Se ele vai ter que te pagar mais para você emprestar para ele. Você só tem 1.000, chega uma e te fala assim, ó, me empresta por 2 anos, e você sabe que ela é boazinha, né? Que faz tudo certinho, a chance dela te pagar é alta. E o outro é meio avacalhado, né? A chance dele te pagar é mais baixa, seu dinheiro é limitado. Então, para você emprestar para ele, para fazer sentido só se ele te remunerar mais, né? Então vamos ver na prática como isso acontece nos mercados e na renda fixa. Olha só, eu trouxe aqui ó, uma curva de juro pré-fixado, tá? Comparando o tesouro, o que a gente chama de soberano aqui, é o juro nacional, né? Ou você emprestar para o tesouro, comparando com o bancário nos mesmos vértices, né, nos mesmos prazos aí. Olha só que interessante. O bancário, ele tem sempre, ou deve ter, né, para fazer sentido, um prêmio de risco sobre o tesouro. Então, se você for colocar num tesouro aqui que vence lá em 2031, né, nós estamos falando aí 9 anos de hoje, o Tesouro vai te pagar 13,35. Se você for colocar num CDB, ele vai te pagar 15. Um ponto importante aqui, você tem diversas taxas diferentes de CDB, varia de banco para banco, tá? Então, dentro do bancário ali, você vai ter um banco que é visto como mais arriscado, ele vai ter que ter uma taxa maior, um menos arriscado vai ter uma taxa menor. Eu peguei aqui algumas taxas médias aí, tá? Não peguei a taxa maior de um banco mais arriscado, também não peguei a menor. São taxas que a gente encontra nas plataformas. Se você entrar aí na XP, no BTG, no Invest, no Banco Inter, hoje você encontraria taxas parecidas com essas, tá? O que importa pra gente aqui é esse claro diferença que tem, que é o chamado de um spread. No mercado financeiro, sempre que a gente tem uma diferença desse tipo, é chamado de spread, né? Então, nesse caso aqui, é o spread entre a taxa no bancário para a taxa do título soberano, tá? E eu trouxe também aqui uma curva do tipo IPCA+, e coloquei crédito privado. A gente tem muito pouco crédito privado que é pré-fixado, tá? Então, é mais difícil de achar, mas aí nos tipo IPCA+, é bem mais comum. Olha que interessante, olha a escadinha de risco. Ó, aqui, se você emprestar para o governo. Aqui, se você emprestar para um banco, porque o banco, uma coisa que dá uma certa camada de segurança para o banco é o FGC, que a gente comentou. Então, os bancos conseguem ter uma taxa um pouco menor para captar, né? Além de ter mais exigências aí de índice de Basileia, umas coisinhas assim ligadas à qualidade do balanço do banco, que dá alguma segurança maior, tá? E aqui a gente tem o crédito privado, a mesma coisa, lá dentro do crédito privado, se você for pegar aqui, por exemplo, ó, isso aqui é 8 anos, tá? Com um prazo de 8 anos, você tem emissoras que têm um rating, uma avaliação lá AAA, AAA ou AAA, né, que eles falam também no mercado, que vem uma agência de risco e olha para aquela empresa e fala, essa emissão aqui dessa empresa, essa renda fixa é de altíssima qualidade, a chance de dar caca ou de dar ruim é muito baixa. Aí tem outras que são AA, A-, B, enfim. A gente tem toda uma gama, então só dentro do crédito privado também teria várias curvas aqui a depender da qualidade do rating da empresa, tá?
peguei também a mesma coisa, não era a maior taxa disponível no crédito privado, mas um mais ou menos médio ali nesses vencimentos, tá? Nessas durations, na verdade, não é no vencimento, porque, como eu falei, o crédito privado muitas vezes tem cupons intermediários, então isso aqui é pelo duration do título, tá? O vencimento dele pode ser até maior. E aqui é 10 anos. Aqui não apareceu o último não, mas muda pouco. É 9,3, se não me engano, tá? Então a mesma coisa, tá vendo? Se você for pegar emprestado aqui num banco, nós estamos em 2023, tá? Então aqui em janeiro de 26 seria 3 anos. Aqui seria 5, então isso aqui é 4 anos, tá? Olha lá, 4 anos, ó. Se você for emprestar para o governo vai te pagar IPCA mais 5,8. Se você for emprestar para um banco médio, o banco médio vai te pagar IPCA mais 7. Arredondando aqui. Se você for emprestar por uma empresa, a empresa vai te pagar IPCA mais 9. Tá? Porque esse aqui é mais arriscado. Ficou claro? Então, por isso que você entra lá na sua plataforma, na XP, por exemplo, você tem os bancos com uma taxa melhor do que o Tesouro, porque tem uma percepção maior. E como que é feito? Todo dia de manhã, os bancos entram lá na XP, ou no BTG, na plataforma que seja, ou no Inter, e informam quanto que está a taxa que eles estão oferecendo. Eles esperam o mercado de juro futuro abrir, lá às 9 horas, e baseado nisso eles mandam, justamente olhando esse spread em relação ao Tesouro. O que acontece? Se ele oferecer a mesma coisa que o Tesouro, ninguém vai querer emprestar para o banco, porque o Tesouro é mais seguro. Tá? O que é melhor, emprestar para o banco ou para o Tesouro? Aí já é outra discussão que a gente vai ter mais para frente na hora de composição de carteira, né? Aí já vai ser no próximo curso, não vai ser um curso específico sobre renda fixa, que é questão de diversificação, se vale a pena ou não. Por exemplo, só um título rápido de exemplo, você pode ter, por exemplo, eu quero 70% da minha carteira nos mais seguro, 20% eu topo aqui no bancário e 10% eu vou querer em crédito privado diversificado em diversos emissores. É possível, tá? Através de um fundo de crédito privado. Sabe aquele fundo de crédito privado que dá um pouquinho acima do CDI? É porque ele tem essas emissões aqui de crédito privado do tipo pós-fixado lá dentro. Tá? Então, recapitulando aqui, a diferença entre a taxa de um título soberano a diferença de taxa de um título qualquer, né? Para o título soberano, então de um bancário ou de um crédito privado, para o Tesouro é chamado de spread. Qual que é o spread daquele título em relação ao soberano? Dentro de um mesmo tipo, seja bancário ou crédito privado, pode haver taxas distintas a depender do emissor. Cada banco ali, em função do risco que se percebe daquele banco, vai ter uma taxa diferente, né? Então, de um modo geral, aquela taxa lá que você vai ver representa o risco percebido em relação àquele emissor. Então, se tem um banco lá que está oferecendo, vamos falar em CDI, eu trouxe aqui pré e IPCA+, mas a gente vê muito CDB, percentual de CDI. Um banco que está lá 140% do CDI, provavelmente é mais arriscado do que um banco que é 115% do CDI, um CDB, tá? Então é importante ficar atento e entender isso, tá certo? Então é isso, com isso a gente encerra essa aula. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.